de criação ali nas lives, trouxe a... Como é que é? Tier list. Tier list. Que já está na tela. Está na tela do YouTube, né? Nós fizemos fomos na Deep Web, lá nos arquivos da Deep Web, encontrar o software para fazer isso, né? A gente passa escrito Glóbulo, Sim. passa Sport VT. Sport VT. E aí, 39. Rizek. Aí nós buscamos lá. Né? Na Coisa pasta boa. Rizek nós achamos esse arquivo ali. Né? E nós vamos escolher os técnicos e vamos dividir esses técnicos por categorias. Os 3 melhores, né? Ótimo técnico, cumpre a tabela, só pro desespero e nem pro rival. Perfeito. E temos as fotinhas dos queridos. Nem pro rival. Vojvoda, Rogério Ceni, Sampaoli, Renato, Cudê, Gutão da Massa, Felipão, Abel, Loculisca, Odair. Aí é uma baita pergunta. Não, Luizinho, né? É o Jair? Celso Juarez, Celso Juarez. Luiz Castro, Fernando Diniz. Barbieri, Lucha, JJ Jorge Jesus, Thiago Nunes E Brother Menezes, né? Ok. Nós vamos dividir nessas 5 categorias. Os 3 melhores. Aí, Ótimo perfeito. técnico, cumpre tabela. Só pro desespero. Só pro desespero eu tentar... Não sei fazer. Só pro desespero. É o desespero. E nem Lá. pro Só pro rival. desespero, Nem pro rival. Né? Aí. Fica aqui, ó, mais aqui embaixo. Tão ó. ruim que tu não quer Ó. nem pro Aqui, ó, rival. aqui embaixo. Tá certo? Todo mundo indo pro YouTube da Grenal. E que se peguem, né? Pra poder assistir. A gente vai narrar Exatamente. aqui, mas pra quem que se pegue puder na estar... briga. Fala pro pessoal comentar as suas opiniões. E o pessoal pode comentar suas opiniões, colocar ali as opiniões das categorias, os nomes que você, né, acredita aí que tá errado, vocês erraram. Não, tá certo. E aí vai aqui no rodapé, né, onde tá o nosso card ali do Duplo Debate Prorrogação. Sim. Vai aparecer o seu recado também a partir de agora. Muito bem. Qual vai ser o nosso critério, Clériton? 2023 ou o Prime do treinador? Ah, é bom estabelecer. Pra não dar confusão depois. Meu critério Tu é... contrata sempre baseado no ano do cara. Então, pra Então é técnico agora. para É, 2024. agora. 2023. Perfeito. Quem é o melhor, Para quem... 24, Para exatamente. 24, Né? perfeito. A gente Quero ver contrata, né, Ah, jogador, certo, a gente ok, contrata beleza. técnico, a gente contrata radialista, a gente Certo. contrata tudo pelo ano que Pelo ele ano. executou. Perfeito. Até pra Então, pro tá. ano que vem. Eu acho que nós Perfeito. vamos pelas fotinhas e vamos começando a dividir os caras, né? Ok. Vamos começar com quem? Vamos por ordem? O Pablo Vojvoda? O Vojvoda. O Vojvoda, eu acho que é um bom técnico. Eu não colocaria ele como ótimo. Tá? Cumpre tabela pra ele ainda é fraco, né? Eu Porque acho ele que- é o técnico queridinho do Brasil agora. Ah, eu acho que cumpre tabela é muito pouco pra ele. É. Ele não cumpre tabela no Fortaleza. Cumpre Ele tabela. Ele também ele é não é o mais- melhor técnico do Brasil. Não é o melhor, mas Não ele tá é nem entre pro os três. Fortaleza, ele é um ótimo técnico. É. Cumpre tabela, pra mim. Cumpre tabela. Eu colocaria no ótimo, Eu acho que mas é eu ótimo usaria a expressão bom técnico pra isso. É, eu acho que É, o ótimo é pesado, mas Vai- cumpre tabela me dá a impressão de Vai mediano. faltar, assim. vai faltar espaço e botar o Vojvoda no ótimo. É que em tier list Não, é que sempre isso. complica. É que no ótimo, tudo bem. Pode encher ali. Agora, Não, mas a gente pode os, trocar depois os também. melhores são 3. Podemos É, trocar. a gente pode Sim. mudar. Vamos Daqui a arrastar. pouco colocar alguém no melhor. e Vamos depois arrastar o achar Vojvoda, outro, então, pro ótimo técnico ali, né? E o último quadro a gente reverte. É, qualquer coisa a gente Não retira sei lá. se vai ter, se tem Então, um limite aí pros outros, mas aí, por enquanto fechou. é- Ah, o limite vai né? ser o O razão. Vojvoda sim, fica nessa... O Os Rogério dois em casa, Ceni... né? O Rogério Ceni, eu acho que é... Aí nós vamos começar numa polêmica. Olha aí. Mas ali é o Ceni ou é o É São o Paulo? Ceni, o Ceni, segundo, é o Ceni. o Ceni. E eu acho que é um técnico que cumpre a tabela. Ele cubre a tabela. Tô com vocês. Ah, tá. Ele tá Vojvoda ali já saiu naquele... do- Se não fosse Mas o ele é o trabalho campeão dele no brasileiro. Fortaleza, Mas ele é campeão brasileiro. pra mim ele estaria no só pro desespero. Mas Ele é agora campeão cumpre a tabela. brasileiro, gente. Ele e faz um bom trabalho. Ele faz um Sim. bom trabalho. Ele, pra mim, é o que era Fernando Diniz antes de conseguir ganhar a Libertadores. Um trabalho legal, uma ideia boa, executa por partes, mas não consegue grandes coisas. Grandes coisas, vírgula, né? Porque é campeão brasileiro. Com o Flamengo, tem gente que não conseguiu ser. Cara, no São Paulo não conseguiu desempenhar grandes momentos. É o grande responsável pelo Fortaleza
ter chego na Série A e ter uma boa estrutura pro Vojvoda fazer um ótimo trabalho. É importantíssimo pro Dorival ganhar a Copa do Brasil desse Carrega. ano. Ele leva o time até a semi. Exato. E no Bahia, baianou, né? Fez o que o Bahia faz. Sim. Lutou pra não cair, jogos bons. Pra mim, E cumpre tabela pegou no hoje. final do trabalho. Eu acho que não é só pro desespero, porque Então dá pra é um botar bom um trabalho. cumpre tabela. Eu acho que esse cumpre tabela é um bom barra médio, né? Que a gente coloca. É assim. o cara que tu vai contratar quando teu time demite o técnico na 15ª rodada. Cumpre é o Rogério. tabela. É o Rogério. Técnico bom, Cumpre tabela. cumpre tabela. Mas não é o cara que pega pro desespero, né? Não, Não, exatamente, é o Ele tem cumpre tabela. que ter tempo. Foi Ele precisa Exato, de tempo é pro um- trabalho. é um- tanto que cumpre-tabela foi, legal inclusive, aí, estranho unanimidade. ele assumir o Bahia naquele momento. Então a gente coloca Rogério Ceni na coluna do cumpre tabela. Perfeito. É o primeiro nome. Muito bem. Sampaoli. Aí acho que vai ter divergência aí. É muito tranquilo. Eu até já agora. abro a jogada dizendo o seguinte, nem pro rival. Nem pro meu inimigo eu queria o São Paulo. Quando eu achei que ia ter divergência, nós estamos muito amigos, cara. É pelo isso aí, extra. acho que... Nem pro meu inimigo. O último bom trabalho do é Sampaoli, pra muita mim, é o encrenca. Santos vice-campeão. Que era um time que não tinha nada e ele foi vice-campeão com esse time. Ele organizou. Mas ao longo do caminho ele começou a ter problemas e confusão ele e tal. é- no Por onde Galo ele vice ele ainda tinha alguma por onde coisa. ele passa dá uma merda, entendeu? Preciso de dinheiro, preciso contratar. Não. Isso significa o quê? Significa que tu não consegue treinar um time com jogadores ok. Na Europa não serviu, o trabalho bom dele foi no Chile. Sim, o Sampaoli ele é ou um ótimo técnico ou nem pro rival. Se Não, a gente for, ótimo. se a gente for avaliar as ideias dele de futebol, ele é um Não, ótimo é que técnico. se tu for avaliar em termos internacional, ele seja o único ou um dos únicos que treina ou que já treinou grandes clubes a nível mundial, europeu, né? Treinou o Sevilha. Sevilha, Marseille, campeão da Champions. Sim. É o único ali. Só que a gente não tá analisando isso, eu acho, né? A gente tá analisando agora e o cenário nacional, né? É. A gente trazer pro cenário nacional. E no cenário de fora também é ruim. Pra mim é nem Nem pro pro rival. Então eu assino com os relatores. Nem eu vou- pro rival. Nem pro rival o Sampaoli, então. A gente coloca o Jorge Sampaoli na tabela, na coluna, né? Nem pro rival. Muito bem. A gente está trazendo o tier list, né? Dos técnicos que passaram pelo Brasil aí recentemente. Guto Ferreira. Só pro desespero. Tá? Só pro desespero. Cumpre tabela. É que assim, a gente tá falando num cenário Grenal, certo? Não, a gente tá falando num cenário, cenário- futebol brasileiro. O meu time é o time do Brasil. Série A. Eu acho que cumpre tabela. Eu acho que o cumpre Guto. tabela. Guto, tu contrata ele, com todo respeito, eu acho o Guto um grande cara, mas tu não tu não contrata ele achando que ele vai ser o campeão brasileiro. E os top 12 não contratam ele. Por isso, assim. E nos grandes médios que jogam o brasileiro, faz trabalhos bons, faz trabalhos ruins. Mas o que não fica pra acho que é mim é qual é desespero. o último bom trabalho Eu acho que é do Guto. desespero, eu acho que eu vou mudar, cara. Eu acho que pra mim é desespero, porque eu não vejo clubes pegando ele e acho que também não seria uma das minhas 5 primeiras opções em nenhum clube o Guto Guardiola, né, o Guardiola aí, né? Acho que não seria uma das opções. Acho que vamos trazer pra começar E eu nem desde pro o rival, início. Eu acho que nem pra cumprir tabela. Eu acho que é desespero mesmo. Nem pro rival. É eu que quero. se- Eu acho que nem pro rival pra mim é um pouco exagerado, mas pra mim eu acho que eu tô no desespero aí. O Guto, ele tem claramente uma vontade de botar um bom time em campo, só que também pelos elencos que a ele foram oferecidos, ele não conseguiu fazer grandes coisas. E no Bahia, quando ele tinha um time razoável, ele não foi bem. Então, Desespero pra ele. desespero. O Guto hoje, desespero. Por maioria, então, a gente bota o Guto na coluna do só pro desespero. Ficou Lu- 2-1. É. Primeiro que há uma divergência entre Não, mas nós, tu né? tu votou no quê? Cara? Cumpre tabela. Daí Eu ficou é no nem meio, pro né? rival. Meio de um, meio de outro. E 2-2. Com 2 no meio. Perfeito. Tamo democrático, é um em cada um por enquanto, tá aparelho, hein? Agora vai dar debate. Não, acho que Vamos não, botar não. o Filipão primeira prateleira, né? Não tem discussão. Filipão primeira prateleira. Pra ele, no meio do ano, falar que vai se eu e o aposentar... Theo fizemos o mesmo movimento agora. Os Não, dois deram Filipão. uma... Luiz Felipe Scolari, vamos lá. Pra ele, no meio não. do ano, dizer que vai se aposentar, eu não sei se eu quero. Filipão é monstro. Não sei se Ele são é os monstro. melhores, não. É monstro, monstro. historicamente, o Júnior maior Dieter que se tá diz, aí. por enquanto, 100% de acerto, de acordo, viu, com a gente. Ah, coisa boa.
Por enquanto. Historicamente é o top daí. Faltou o Cuca. Pelos nomes que nós temos relacionados, eu coloco o Filipão nos melhores. E pela temporada 2023, ele pega um Galo e torna o ver campeão os do nomes. segundo turno. É verdade. Ah, Pelos nomes, o Filipão dentre os melhores, mas Filipão. eu São não... só 3 lá, hein? Mas eu não gosto da ideia Eu do Filipão, discordo. porque eu acho que ele pode causar um problema a qualquer momento. Pra mim, Como causou no Atlético, como causou no Galo. olhando aqui os nomes que a gente vai debater pela frente, eu acho que tem 3 que eu coloco na frente do Felipão, então nessa justificativa, pra mim, é ótimo. Certeza absoluta, tá? Daí eu vou me levantar e vou fazer meu intervalo se isso acontecer. Ok. Se ele colocar Jorge Jesus como top 3, eu vou me levantar e vou Quem? fazer o intervalo. Quem colocar? O Bernardo. Tá, Eu depois não, a gente tenho, eu não tenho nem cara pra olhar pra cara dele. pra quando Falta eu um tô pouco pro falando JJ ainda. Não, calma lá, quando chegar no JJ a gente Mas conversa. pra mim o Filipão, ó, meu voto de Gesiel Elias, Filipão entre os 3. O voto de Clériton Vargas é os melhores também. Eu aceito Top colocar 3. o Filipão entre os melhores, mas a gente vai ter que abrir esse debate depois. Voto vencido. Então, Filipão na primeira lista. Nós não tínhamos ninguém lá. Tá lá o Filipão. Inaugurado. Brother Menezes. Cumpre tabela. Cumpre tabela. Que foi o que fez no Inter. Aceito. E o que fez no Corinthians. E que fez no Corinthians também. Cumpriu a tabela, Cumpre né? tabela. Cumpre tabela. E não, Esse sem discussão, não hein? consegue botar uma ideia de jogo, não tem conseguido, pelo menos. Mas não compromete. Não compromete. Não, cumpre tabela, isso E, aí. Então é e isso gera aí um mesmo. caos na coletiva que também é desnecessário. Eu Então, antes cumpre tabela. de vocês falarem as opiniões e o voto, eu tava pensando em desespero, mas faz sentido na tabela aí. Ele não Pode compromete nada. É um bom lugar pro mano. Abel Ferreira. O melhor do Brasil. hoje. Aí é top 3. Mas é pelo tudo. conceito que a gente criou Não, desse antes ano desse também. ano? Sim, sim. Desse ano também. O melhor do porque Brasil. tu avalia esse Porque ano. ele é Cara, campeão também porque o Botafogo deixou. Sim, mas... Porque mereceu também. Mas Claro. é que o histórico, uma coisa é a gente Mas é que puxar o assim, ó, histórico tu- do tu- Filipão tu pra não tá botar. Ah, mas é que a analisando- gente falou que ia Não, analisar não. o recorte Sim, 23. Tu tá analisando o recorte 23. Ok, tu tá analisando o recorte 23, mas tu tá analisando a gente tá analisando o que foi feito esse ano, com um caldinho dos últimos. E um pouco da história. A história Porque acho que é é mais inevitável. o desempate, mas é quem tu contrataria, né? Bah, hoje... Não, eu tô tumultuando aqui tô- o tô- conceito. claro, eu sim, coloco na primeira sim, linha, certo. óbvio. Não, mas eu assim, tô ó, eu tumultuando quero porque dizer, ó, sim, sim. era o tô- conceito que nós criamos. Tô com a Sim. grana. Tô com a grana. Posso escolher qualquer um desses? Eu escolho a Abel. Sim, é que aí se tu vai analisar, por exemplo, a história, o Filipão, ele ganha ali também por um pouquinho do caldo da história. Exato. É porque quando contratar o Filipão, tu vai ter, é o técnico do Penta, nossa. E um dos pontos negativos vai ser, não, é o técnico do 7-1. Só que aí, o Abel, a história dele, o caldo Abel! dele é muito recente. Se confunde. Eu acho assim, eu acho que o Felipão não devia estar ali no topo, mas ele é o maior dos que estão ali. Ele é o maior. E hoje, o melhor é Abel. O Talion comenta, cadê o Marcelo Fernandes? Cadê o presuntinho? Então, Abel lá. Abel Sobe entre o os Abel na melhores. primeira galeria. Abel Vou colocar Ferreira em no cima cume. do- Lisca. Do hospício. Tem que respeitar. Só no desespero. Concordo. Ah, Nem pro rival, Clérito. Nem pro rival. Tô contigo. eu. Nem pro rival. Nem pro rival. Nem pro rival. Não vou entrar nessa aí. Nem pro quê? rival. Ah, vou entrar. Eu, pra entende mim, futebol? pra Entra, mim, tia, pra programa mim, de debate. Pra mim é cumprir tabela. Pra mim é bom. Gosto do Lisca. Acho que ele... Só que tu olha o recorte desses últimos anos, dos últimos trabalhos, horrível. Né? Avaí Sim. não rendeu, Vila Nova não rendeu, Vasco fez fiasco. Não, nem pro rival é forte. Eu sempre quis ver ele aqui. Sempre quis ver ele em Porto Alegre na dupla Grenal. Ah, E aí depois mas tu é muito São Luís mesmo, né? e de todas as coisas que aconteceram, vem pro São Luís. Vem pro São Luís, mas Lisca. é Vem que- treinar o gauchão. Qual é que é o meu problema pro Lisca no cumpre tabela? Ele não cumpriu a tabela da Série B e prática e garantiu que o Vila Nova não que tá, subisse. né? Por isso que eu não vou brigar nessa, mas gosto muito dele. Só no E desespero. nos últimos trabalhos de desespero também não deu. É verdade. Então por isso nem pro rival. Porque nem pro desespero ele serviu. Quando veio pro Inter no desespero não vingou. Quando trabalhou no Vasco no desespero não vingou.
No Santos nem tentou vingar. No Sport nem tentou vingar. Trabalho bom dele só na América. Só na América. Então nem pro rival. Então é isso. Sobe. Nem pro rival. Que nem diz o Chá no Mas programa qual do Chaves, mercado eu que não ele sou o devia... burro, eu não sou o burro por Lisca? escolha, mas sim por É. maioria de votos. Japão. E, inclusive, Arábia, ele desistiu, China. né? Virou comentarista, muito tempo ficou comentando, aí volta. E muito elogiado como comentarista, diga-se de passagem. Como E comentarista? gosto, Pô, gosto. vai, Muito comentarista. bem. Muito Muito bem. Divertido, E uma boa leitura. inteligente. Uma boa leitura. Mas aqui, ó. É que quando tu não Vamos- tem que tomar vamos lá, ó. decisão é mais fácil. 2000 Nem eu comentando a arbitragem. É mais fácil. 2023 de Gustavinho no Grêmio, por favor. Pô, perfeito. Ótimo futebol. O Jogou bem, craque. Gustavinho? É. Contém quilos de sarcasmo Sim. na frase, tá. né, mas... O Lisca deu uma entrevista no Demorando início do pra- ano e disse que o Grêmio tinha feito uma das grandes contratações que esse guri ia arrebentar. Mas eu achava isso, porque os jogos Que que lá vi... ele jogava. Porque lá Sim, jogava, só deu que treino. aí que tá o grande problema de clubes como a América. Que ó, a gente vai ter o teste agora com o Eu Mastriani. queria dizer que o Júnior Dítzi falou, olha, ó, possivelmente- chega logo nos dois últimos, gosta de treta. O Gabriel, sem Não vai ter vergonha, treta nos dois vagabundo que tá ali coordenando o nosso tier list, fez de ele já propósito. começou a mexer ali. Eu tô a vendo que gente tem umas viu. fotos ali sendo alteradas A gente e viu botou a os dois movimentação. últimos. O Renato tava depois da Bel. Exatamente, tá? Só pra deixar ciente dessa pauta, né? É. Não adianta vir aqui no vidro aqui se desculpar depois. Ali não vai dar. Gabriel, Daniel e João, a gente sabe o que vocês estão fazendo. Eu acho que dá treta sim. Tu acha que dá? Acho que dá treta. Vai Não, dar, tá vai legal, dar, tá vai legal. dar. Ó, Vai ó. Dedo nervoso lá. Tá, vamos seguir. Odair Hellman. Bah, Nem pro rival. faz muito tempo que eu não vejo o Odair. Cumpre a tabela. Cumpre tabela. O 2023 foi ruim dele no Santos? Foi. Mas o que foi bom no Santos? É, Ele ainda tentou. eu nem sinto que vi eu ele vi o ainda Odair no Santos. tentar. Eu não gosto dele. E o último trabalho era o do Fluminense, É. que foi um belo trabalho. E na Arábia ele não tava Pra mim, cumpre tabela. tão mal. Então, Se o contigo. Mano cumpre tabela, o Odair... ele não pode estar na mesma prateleira. Aí, exato. Então vamos Pra botar mim o é Odair só no no- desespero. Mas não No dá pra meu, esquecer que o Odair tava... no máximo desespero. Mas aí não dá pra esquecer o seguinte, se o Mano cumpre tabela e tava anos parado, o Odair que tá anos trabalhando não tem que estar acima. Baixa os Não, dois antes então, pra- com desespero por mim. Não, o Mano não pode sair do cumpre tabela. Ah, mas o Odair E é o, abaixo do Mano. o Odair e o Mano podem dividir hoje na mesma... Ah, mas não. a mesma qualidade. Tabela, não. Tá, então o Vovô ganhou o cumpre tabela por quê? Não sei. Quem é que manda no programa? Não é porque... Ninguém Não, ganhou, mas- tá 2 mas a 2. Qual o teu voto? Não, nós fizemos o só no desespero e os dois E a gente só fez no o cumpre cumpre tabela. tabela. O meu voto era nem pro rival. Ah, não, então tá. Aí cumpre Então tabela. ganhou o cumpre tabela. Meu voto era nem pro Ganhou o rival. cumpre tabela. Sobe. Só que entre o cumpre tabela e o desespero. Não, é tu tem que desespero. votar no que tu O pensa. meu voto é esse, o meu voto é nem pro rival. Então tá, sobe lá pro cumpre tabela. O Odair Cumpre ganhou tabela. por 2. Mas, daí, mas aí não é tão ruim assim, meu. Celso Rotti, nem pro rival. Nem pro rival. Não Pra mim tem, não tem nem discussão. Seguimos. Me impressionou ele tá na lista. É, mas é que é um personagem de futebol gaúcho, né? Então- Luxemburgo. Cara, se tivesse uma linha acima dos 3 melhores, eu colocaria o Luxemburgo pela história. Mas pelos últimos trabalhos, É que eu fico nem pensando. cumpre tabela, acho que o Luxemburgo. cara. Eu fico Nem pensando. Pelos últimos trabalhos, nem pro rival. Se eu coloco hoje Eu- o Luxemburgo pra treinar um time em desespero, ele não vai tirar o time do desespero. Lembrando, o recorte atual, gente. É, atual. exatamente, é. Não tá entrando de história. Atual. Não, o Luxemburgo treinou o Real Madrid, se eu boto ele pra treinar o América, pela ele... história ali, o Luxemburgo ganha. enfileira eles tudo e bota eles no bolso. Pela Não, só não história. enfilera o Filipão. É, pode ser, mas acho que o Luxemburgo é mais treinador que o Filipão. Só que, Mas um é campeão do mundo. tudo bem, pelo resultado, tudo bem. Mas daí tem São Paulo, ele treinou 2 seleções. Hoje, Tá, ganhou do nem pro Chile. rival. Nem pro rival o Luxemburgo. Mais ou menos, né? Hoje o Luxemburgo E nem aí? pro rival. Nem pro E rival. aí, Bernardo? Eu acho que nem pro rival é muito forte, porque eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho. Só que assim, ó, o só pro desespero ele tem 2 interpretações. Uma delas, na minha visão, estamos ferrados e precisamos contratar alguém para nos salvar. Outra é, não temos condições de contratar os que estão acima. Estamos desesperados. O desespero pode ser até no início da temporada. Ó, a gente não consegue Felipão, Abel, Voivoda, Ceni, Mano, Odair. A gente não consegue eles, a gente tem que pensar um pouco abaixo.
Pra mim, eu acho que ele Você serve. tem que entender Pô, fechou, que o projeto tem que ser Tá, e qual que é o respeitado teu, logo, Josiel? logo no início do tempo. Eu coloco o Luxemburgo no cumprir tabela, porque eu não posso dizer que o tabela. Luxemburgo... Eu é desespero. Desespero. Pra mim, nem pro rival. Nem pro rival. Então, nem pro rival. Sobe nem pro rival. Luiz Castro. Não, Ótimo trabalho. Desempregando ótimo. Eu ia votar nele. Ótimo trabalho. Enquanto ele esteve no comando, na temporada 23, ele deixou um Incontestável. time com não sei quantos mil pontos à frente. Um e time se fraco. posicionava. Ótimo trabalho. Pra Quando mim, eu tava montando a Não, minha eu seleção sigo, do é. campeonato, é o meu se técnico eu da seleção do pudesse campeonato. justificar ali, eu teria colocado o Luiz Castro, que era pra não me complicar tanto. Eu coloquei. Eu botei Luiz o Castro. Caixinha, mas eu queria botar o Luiz Castro, então o Luiz Castro pra mim é um ótimo técnico e, olha, analisando os que sobraram ali, pode ser um dos melhores. Pra mim, entra nos melhores, Os mas melhores aí nós são vamos ter que três só, né? mexer. Por isso que vamos ter eu que quero ir com mexer, cautela, mas o pelo- Luiz Castro, pra mim, mas- é um ótimo não, técnico vamos ter que com mexer. passagem para os melhores. Ótimo, Porque assim, ó- ótimo técnico, porém sem palavra, né? Sem palavra. Ok. E Calma, tu não quer pra teu genro. E o Rapa me ensinou que o homem com palavra é o homem da verdade. Então o cara que vai pila pelo pila, pra mim, nem pro rival. Eu não quero o cara que não tem hombridade pra cumprir com sua palavra, eu não quero no meu time, muito menos no meu rival. Não quero. Tá, então ele vai pro ótimo ou pros melhores? Ele vai... Não, o meu Ótimo, voto é os ótimo. melhores. O meu é ótimo. Ótimo. Tá. Sobe pro ótimo. Nem que a gente mexa depois. Depois a gente revisa. Depois a gente revisa. Ele foi pior que Felipão esse ano? Ó, porque Ele o não, Felipe... ele não fechou a temporada, né? Não, mas o Felipão também pega... Ele fecha o primeiro turno? Fecha. Quem? Não? Não Luiz fecha? Carlos não Acho que ele fecha sai primeiro na 15, né? O É, Felipão aí faz pesa, um turno né? inteiro. Aí pesa. É. É que assim, se a É gente que o for, exemplo, Felipão acabar também engrena colocando- no finalzinho, né? Agora a gente vai ver onde é que o Luiz Castro vai parar. Mas é que aí Ele não ele pega ganha no toda a finalzinho, rodada. mas tu pega o fim do campeonato e tu olha, ele é o campeão do turno, né? Sim. Do segundo turno. Ele não tem E o culhão. Botafogo... Ah, mas ele caras. tinha O Botafogo no estrelas. primeiro. Ele tinha estrelas, o Botafogo não tinha. Beleza, mas passaram outros técnicos que não conseguiram com as estrelas do Atlético. que ele conseguiu. certo. Perfeito. O Cudê, por São exemplo. Paulo é um deles. É, o Cudê é um Cudê, deles. Sampaoli. É. Jorge Jesus. Agora, pra mim, é onde... Momento de tensão Aí que para... tá. A gente vai analisar o futebol do Galatasaray Que mais ou menos. futebol e o árabe agora, né? É, porque... Pra mim é... Ele é o líder É, absoluto do campeonato saudita, disparado e jogando o melhor Mas futebol de campeonato, todos. o campeonato saudita Não, pra mim não é Mas referência não, nenhuma. Neymar, Com três outros times, O que Neymar também não tem joga, outros cara. craques. Neymar só sabe talaricar os outros, cara. É que tá com o plantel. Que Neymar, rapaz. Neymar sabe Tá, então com o Michael, com mandar o Dembele, mensagem pra com o mulher Malcom. dos outros, cara. Só que o Tá, Neymar mas sabe aí- fazer. Aí é um meu, time sem estrela. Pra porque mim é um ótimo técnico. Para é um ali. ótimo técnico, é. Neymar Pode sabe ser. nem votar. Pra mim é isso também. Ótimo técnico, então. Ótimo técnico. É. Vai, o Gesiel sobe. não levantado Pros da cadeira e melhores vai não- embora. não pra, serve. mim, pra mim nem tinha que estar aí, Jorge Jesus aí. É ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo. Barbieri, pra mim, Bah. Eu gosto dele. Quem é esse aí? É que o Barbieri do Bragantino é uma coisa, o Barbieri do Vasco é outra e o absolutamente Barbieri diferente, antes do Bragantino também é igual ao do Vasco. né? É o do Flamengo, é o do Goiás. Ele do cumpriu Goiás. tabela enquanto estava no Bragantino. Pra mim, só pro desespero. Wonder Coach. Só pro Wonder desespero. Coach. Pra mim é tabela. Compre O tabela. Wonder Coach. É o técnico de pouco tempo, de um trabalho só. Então, pra mim, mas um trabalho de só 2 anos, né, no Eliseu? desespero. Não, mas é que aí que tá. Tu tem que conceituar o que é o desespero, né? Pra mim, o desespero é 14º pra baixo. Eu não vejo ele com esse perfil de salvar alguém. É, Eu mas também é que não. daí tu Pra mim, tá desespero analisando. é a Só que falta daí de o um nome nome. desespero, Pra mim, tu tá desespero é a dizendo falta de alguém nome que vai também. salvar o time. Talvez quem vai salvar o time numa situação ruim é mais a galera que tá no ótimo, no cumprir tabela, do que quem tá no desespero. O desespero é, não Aí tenho eu- condição de contratar os caras de cima. Acho Eu que é vou nesse discordar, porque pra mim o desespero é técnico de perfil. Tem técnico de perfil pra time no desespero. É Henderson, vai ter vários. sentido. Wagner Mancini. Wagner Mancini. Esse aí, em geral, se desespera, né? Tanto que é o técnico mais rebaixamentos na história. Mas... E aí, cumpre tabela. cumpre tabela. Pra mim é tabela também. Pra mim, cumpre tabela, que é o que ele fez no Bragantino, eu concordo com o Bernardo. Eu vou no desespero. Pra esse aí. Ah, então vai no cumpre tabela, né, gurizada? Bota no cumpre tabela. Vamos priorizar o melhor do cara, não o pior, né? Sempre. Vamos Vamos lá. Eu também era do só pro desespero, mas vamos deixar o cumpre tabela, então. Cumpre tabela, isso aí. Thiago Nunes, nem pro rival. Nem pro rival. Muito manso. Não, no Grêmio não serviu, no Botafogo não serviu.
pouco tempo, mas... Mas o ano dele foi aonde? No Sporting Sporting Cristal. Cristal. Indicado a melhor técnico do Campeonato Peruano. Então, pra mim, não é nem pro rival. Porque se ele faz um campeonato legal, consegue levar o time pra Libertadores, é líder. Faz uma Libertadores Mas ruim. tu tem que olhar o mercado também. Porque assim Ah, tu eu acho que contrata ele não tá no mesmo tu nível contrata que o os capitão, o camisa 10 da Bósnia. Ele é o 10 da seleção. Contrata, ele é bom. É, mas daí tira o Jesus lá de cima também, porque tá treinando no ao Não, mas é que aí ele, Não, mas ele fez Galatasaray esse ano também. Legalzinho. Não, Fenerbahçe. Fenerbahçe, Perdão, Fenerbahçe, Tava pensando Galo. que fez Fenerbahçe. Pra mim, se não quer ser cruel, pode ser só pro desespero. Pra mim é o que o Botafogo fez, contratou no desespero. E não funcionou, então nem porque... Mas ninguém funcionaria Não, mas é que nessa também reta final do Botafogo. era coisa vai de ter porco, né? Era continuação curto agora. também Não, o que ele era pegou, um né? trabalho muito estranho. Só pro desespero, então? Pra mim é desespero pra pro- Gum. tá bom. Vai pro ok. desespero. Ok. Ah, então ficamos aí. Tranquilo. Só o desespero. Sobe lá. Fernando, campeão da Libertadores, Diniz. Não tem como Ótimo não ser os técnico. melhores. Pra mim, é cumpre Deus. tabela. Opa! Ótimo O técnico que ganha Libertadores com um clube que nunca ganhou Libertadores Ótimo não técnico. tá Cara que- entre os melhores do Pra ano. mim, é o cara que cai Ótimo pra técnico. cima. Ótimo Pra mim, ele é um técnico. cara que cai pra cima sempre. Ótimo Ele faz técnico. péssimos trabalhos e cai pra cima. O Fluminense... E eu tenho que analisar ele também como técnico da seleção brasileira. É verdade. Aí sim, mas fazendo Cumpre dois tabela. trabalhos. Pegou na final um Boca que não Cumpre tinha tabela força. pra ele? Não, um Boca que não tinha força, vamos ser sinceros. Um Boca que Sim, chegou na final sim, por sim. empatar partidas. Mas ganhou. Ganhou com a calça na mão também, né? Não foi um Renatão- banho de bola. Renatão em 17 também. Mas é que Ok. o Diniz, ele Mas, vai estar né, mal o encaixado. Galo, mas- sobre tabela. pênaltis. Mas ainda o Renato ganha ganhou na causa da mão. numa Flamengo sequência ganhou de na uma causa da Copa mão. do Brasil já, né? Já Sim, com mas outra daí cara, né? Vamos ver o Flamengo. cumpre tabela. Mas pela o Flamengo de companhia- Jorge Jesus que ganha. Passa cagado pelo Emelec, ganha no primeiro acréscimo jogo do Flamengo, Jorge Jesus. É uma derrota. ganha a final no detalhe. Maior Mas clube que massacra já o ganhou. Inter e massacra o Grêmio. Mas que massacra a Inter, cara. Ah, o Inter sofreu naquela Que Libertadores. massacra a Inter, onde é que jogo Massacra que tu viu, Grêmio cara? é o quê? O Jesus em 19. Não, mas o Inter não foi massacrado pelo Grêmio em 2019. Me desculpa dizer pra ti. O Inter não. Não. Quem Massacrado apanhou, pelo quem Flamengo. apanhou até por dentro do zóio, quem apanhou mais que pandeiro de... Aí foi o Grêmio, claro. Sim, o Foi o 5x0 Grêmio. da Foi o série. Grêmio que apanhou, não foi nós. Mas nas foi quartas campeão no foi- detalhe também. Oi? Não foi o... Tá, então eu coloco o Diniz como ótimo técnico. Porque O meu voto é ano os dele- melhores. O ano dele foi muito bom. Eu tô por então- ótimo, então mas venceu cumpre tabela ótimo, ele hein? não... Eu, pra mim, não ele é deu top certo. 3, mas venceu os ótimos. Pelo cumpre tabela, ele não tá na galera ali. É ótimo técnico. É, pra mim. Então, pelo sobe lá. Pelo ano, Pra mim é tinha cumpre que tá lá tabela. em cima. Então, ótimo. Muito bem. Não, Ótimo não, é no técnico. ótimo. Não, ótimo. ficou ótimo, né? Ficou 2 É. votos pro ótimo. É. Vai, subir Peraí. um. Ficou quanto? Ficou 2 votos pro ótimo. Eu votei no cumpre tabela. Um cumpre Não, tabela então, 2 e um votos. pro... Você- Sim. O Gesiel e o Theo votaram no ótimo, eu votei no de cima lá. Vai subir um do ótimo, porque nem Cudê nem Renato vão pros melhores. Não, o Renato, pra Não, mim... não, o Fernando ficou Diniz é no ótimo, é no ótimo mesmo. Diniz. Aí- O Renato, pra mim... Mas também os melhores é máximo 3, né? Os diz melhores que é ele no não máximo pode 3. colocar. O Renato, pra 2 mim- cabe, tá o na Renato- regra. Ah, tá, perfeito. Mas podemos fazer, vamos colocar alguém. Agora é Cudê, Agora é Cudê. Agora é El Chacho. cumpre tabela. Cumpre tabela pra mim, Eduardo Cudê. Ah, eu O acho Cudê, pra também. mim, cumpre tabela. Cumpre tabela. Cumpre tabela fácil, porque no trabalho no Inter Cumpre não é bom. função também, porque ele foi contratado pra eliminar o River. Veio Perfeito. e eliminou o River. Então cumpre Perfeito. função E também. ainda, Além ainda de eliminou tabela, o Bolívar cumpre função. de Ele foi contratado sobra. pra isso. Veio e fez a sua função. Missão dada, missão cumprida. É bem verdade. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo Ah, botou no ótimo. Cudê e Renato depois do intervalo na Rádio Granal. Já estamos na reta final, né, com Cudê e Renato Portaluppi. Para você que está chegando agora, tínhamos diversos nomes, né? E podemos dividi-los em categorias, como os melhores, e aí a gente colocou o regramento de 3 nomes no máximo. Ótimo técnico, cumpre tabela, só pro desespero e nem pro rival. Os nomes eram Vojvoda, Ceni, Sampaoli, Renato Cudê, Guto Ferreira,
Felipão, Abel, Lisca, Odair, Rote, Luiz Castro, Diniz, Barbieri, Lucha, JJ, Jorge Jesus, Thiago Nunes e Mano Menezes. Estão no Nem Pro Rival Sampaoli, Lisca, Celso e Luxemburgo. Só pro desespero, Thiago Nunes e Guto Ferreira. Cumprir tabela estão Rogério Ceni, Mano Menezes, Odair e Barbieri. No ótimo técnico estão Vojvoda, Luiz Castro, Jorge Jesus e Fernando Diniz. Os melhores 2 nomes, Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari. E agora sobraram Eduardo Cudê e Renato Portaluppi. Eduardo Cudê é o nome, então. Eduardo Cudê. Tabela. Cumpre tabela. Tabela. Foi o que fez no Brasileirão todo, basicamente. Cumpriu tabela. Cumpre tabela. Porque Acho que não teve nem força pra Não brigar por tivemos Libertadores. nem- quando Já foi o voltou, que então foi cumpriu dito tabela. antes, tabelinha. Querem mudar alguém antes da gente fechar o último nome? Não Querem tem que revisar? mudar, né? É porque já pra foi mim, votado, pra né? mim depende do que a gente fizer Eu com o vou, último dar uma nome. de, eu vou dar uma de Big Brother Não, é que Brasil. esse último Não, eu nome acho pode que- entrar em qualquer categoria, não tá estourando nada eu lá. acho que o que vale é falar qual seria o top 3 de cada um, mas mudar... Eu vou É, dar- mudava né? porque a Perfeito. Porque eleição já foi foi, de já todos, foi né? feita a eleição. Eu vou Sim. dar... Renato Portaluppi, então, vai. Eu só vou dar uma de Big Brother Brasil antes, tá? Por questão de afinidade, eu colocaria o Luxemburgo um pouquinho mais pra cima porque eu me sinto mal deixando ele lá embaixo. Perfeito. Mas foi por maioria de votos, então o Luxemburgo fica ali onde está. Renato Portaluppi. Melhores do ano. Naque... Por jogar um ano todo sem goleiro fixo, por ter baixa na zaga, não ter o Jeromel pra conseguir ajudar o ano inteiro. Não conseguiu um auxiliar pro Soares no futebol de ataque, lá no ataque. Não teve PP o ano todo, teve problema com o Ferreirinha, teve problema com o Adriel. Só Teve o pepino. problema com o próprio Soares. Teve É. problema com o próprio Soares e conseguiu administrar e terminou como vice-campeão brasileiro, não disputando o título. Não disputou o título brasileiro. E Renato eu colocaria Portaluppi da o Copa do sistema Brasil, de tá? ataque dele com Luiz Soares, Galdino e JP Galvão. Isso aí. Mas, O cara conseguiu ser vice-campeão com esse E trio. o mas melhor aí, ataque, né? eu pego os elogios do Gesiel e praticamente todos eu consigo converter em um problema do Renato. O sistema defensivo dele, apesar conjuntamente a essas baixas, Coloradismo, hein? foi uma nulidade. Foi uma nulidade absoluta. A defesa do Grêmio é uma das piores do campeonato. Se não fosse uma das piores, poderia ter ganhado o título. Certo. Defesa é uma nulidade. O setor de meio de campo não teve o PP, mas o PP não jogou bem também quando teve. Então, e a transição ofensiva num meio de campo formado por 3 meias de transição não era boa. E além disso, fazia faltar um volante. O Carbajo, o Vidiaçante. O Vidiaçante fez um ótimo campeonato, mas o Carbajo e o Cristaldo não foram tão bem assim. O Vidiaçante acabou indo bem por ser um segundo volante jogando de primeira, mas não era bom defensivamente também. E aí, ofensivamente, era claramente uma Soares dependência. Mas o que vale é o coletivo. O que vale é a média dos dois, né? O ataque foi muito bom, a defesa foi mal. Semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Disputando bem as duas competições. Que foram as competições que jogou, esteve próximo de pegar o título. As outras duas, a nível estadual, fez a obrigação. Ganhou o gauchão. O meu top 3 seria um pouco diferente do que está ali. Mas como foi feito a votação, para mim, acho ruim não ficarmos com 3 lá em cima. O meu top 3 teria o Abel, o Diniz e o Renato. Então o Renato eu voto para ficar no topo lá. Eu vou ser voto vencido, mas pra mim subiria o Luiz Castro, deixaria Filipão, Abel e Luiz Castro e o Renato como ótimo. Por isso que eu Qual queria o top depender. 3? Luiz Castro, Filipão e Abel. Não. E o Renato como ótimo técnico. Tá muito bem o nosso Eu Top acho three lá em que o cima, Felipão tá lá em Filipão, cima Abel e Renato. exagerado demais. Eu coloco quer dizer, Felipão. Renato no top 3. Pela Filipão, campanha. Renato, Pela campanha top de 3. ano. Né? Filipão, Abel e Renato. Então Renato top 3. Aí tô fazendo um joguinho de enigma agora. Estamos fazendo um enigmazinho. Parece o... E então fechamos os melhores com Abel, Filipão e Renato, é isso? Perfeito. Isso. Foi Esse feita a é decisão. o Ficou justo, trio hein? ternura do duplo debate prorrogação. Esse é o nosso trio treinador. Felipão, Abel
e Renato Portaluppi. Esses 3 ano que vem treinam o time da Rádio Granal. Ficou justo, hein? Ficou bem legal. Agora, pessoal do Bernardo, quem sai lá do top 3? O pessoal do Bernardo, Desses nomes que estão ali, tá? claro, dos nomes que estão ali, pra mim... Só vamos fazer os 3 melhores, tá? O número 1, Abel. O número 2, Renato e Diniz. Theo. 01 Abel, pelo ano 02 Filipão e 03 Luiz Castro, porque abandonou, senão o Luiz Castro poderia ser o 02. Gesiel, Eu mantenho igualzinho como tá, só colocaria o Luxemburgo à frente deles tudo. O Luxemburgo maior de todos, na minha visão. Pela história, né? Não pelo ano. Eu colocaria o Abel 01, o Felipão 02 e o Luiz Castro 03. Na minha lista. É que aquela campanha do Luiz Castro é indiscutível, né? Não tem muito o que a gente... Com o time que tinha. Vamos lá, Por com o isso que time pra mim tinha. é justificável ele estar lá em cima também. É por ele não ter cumprido o seu contrato até o final, obviamente tem o dinheiro envolvido. Se o dinheiro fala mais alto, não tem o que fazer, né? Mas pra mim não teve palavra. O João Otolucha treinou o Real Madrid, justiça pelo Pô fechou. É verdade, O João só que a botou gente o tá próprio fazendo comentário tier também, né? list de 2023, não de 1944. Sim, Né? o cara que treinou o Brasil na primeira Copa do Mundo também foi muito bem, né? O Pô fechou foi expulso da seleção brasileira, né? Praticamente. Na verdade, eu briguei com como é que é o treinador o Florentino Pérez. Briguei com o Florentino Pérez. É que botou... Cara, que belo Lucha que faz. belo Lucha. Olha, parabéns. Não faz mais, mas muito bom. Não faz mais, mas muito bom. Quem é que canta essa música? Fulano, então deixa ele cantando, né? Isso, Mas é que o problema a do Luxemburgo Júlia no Real fala essa foi... aí quando eu começo a cantar em casa. Ô, amor, quem é que canta essa música? O Roberto Tu Carlos. te preocupa quando tu geme ela perguntar como é que é. Então deixa pra ele. 3-2. Segunda-feira faremos a tier list dos técnicos da Série D. Perfeito. Então, Estudem. estudem no final de semana. Vem! São só, Vem que a gente gosta. São só 96 técnicos, facilita, Não, né? é bom, De boa. gostamos dessa Ou lista da aí. Copa do Brasil nós podemos fazer também. Né? Mas vai engatar do prorrogação ao UFC? Não, tem que ser na última volta só do relógio.